Que a graça maravilhosa de Cristo esteja conosco. Eu irei, de forma bem resumida, acredito que até quinta-feira, mais tardar, falar sobre a segunda vinda de Jesus Cristo a este mundo. Hoje é um assunto que tem sido realmente evidenciado mais do que em outras ocasiões por conta da pandemia e tantas outras coisas que têm ocorrido a nível mundial. Mas a observação que eu faço é que esse estudo, essa mensagem sobre a segunda volta ou vinda de Jesus Cristo a este mundo, deve fazer parte do dia a dia da mensagem da igreja, porque é a doutrina bíblica, como outro assunto bíblico sobre pecado, salvação, perdão, santificação, justificação, comunhão, entre outras coisas, porque faz parte. Jesus falou muito sobre a sua segunda vinda a este mundo. Agora, o estudo de eventos futuros é muitas vezes chamado escatologia ou escatom, ou seja, doutrina das últimas coisas ou doutrina dos últimos tempos. E quando nós pensamos, antes de propriamente dito, falar sobre a doutrina da segunda vinda de Cristo, desejo falar sobre a veracidade das Escrituras, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Tudo quanto está escrito está se cumprindo. Por exemplo, lá em Isaías capítulo 40, versículo de número 8, o profeta diz assim: seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, parte B, Deus diz ao profeta: eu velo sobre a minha palavra para cumprir, ou seja, eu estou acordado para cumprir a minha palavra. O próprio Jesus, ali no capítulo 24 de Mateus, o versículo 35, ele diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Quando vamos para o último livro, o Apocalipse, no capítulo 1, versículo 19, João escuta exatamente essa mensagem da parte de Deus. Escreve as coisas que vistes, ou seja, passado, as coisas que são, presente, e as coisas que devem acontecer, futuro. Ou seja, tudo mesmo que nós queremos saber sobre a vontade de Deus para a nossa vida, para a vida da humanidade, está na palavra de Deus. Só na palavra de Deus, tudo. Não adianta querer ir em outro lugar, se apoiar em experiência sua, minha, nossa. Não. As experiências são importantes, mas deve estar sob a palavra de Deus. A palavra de Deus é que deve nortear as nossas vidas em tudo, porque é, de fato, o que Deus quer falar ao nosso coração. É inspirada por Deus. Lá em 2 Timóteo 3,16, Paulo diz a seu filho na fé: toda a escritura é divinamente inspirada. Está dizendo mais algo sobre as escrituras, não é? Nunca profecia alguma foi produzida por particular interpretação, Pedro diz, mas pela ação, obra do Espírito Santo. Então, vale a pena confiar integralmente, totalmente no que a Bíblia diz, porque Deus não é homem para que minta. Então, a palavra de Deus, quer queiramos ou não, ela irá se cumprir, porque é palavra do Senhor. Então, vamos entender um pouco. Haverá uma volta súbita, pessoal, visível e corpórea de Cristo. A Escritura fala sobre isso.
Jesus, ele falou muitas vezes sobre o seu retorno a este mundo. São dezenas de versículos que falam sobre o retorno de Jesus Cristo. Por exemplo, Mateus capítulo 24, versículo 44. O Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Vejam aqui, muito embora muitos podem até estar pensando, não é, na volta de Jesus, mas ele virá na hora que não penseis, ou seja, a vinda dele será um momento em que estamos desapercebidos, não é? Nem sequer imaginamos. Jesus quer mostrar exatamente que ele virá no momento que nem sequer eu e você estamos pensando sobre a volta dele. No capítulo 1 de Atos, versículo 11, quando Jesus estava ascendendo, ele ascendeu aos céus e os discípulos ficaram observando com os olhos fitos para o alto, um anjo apareceu e disse: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Observem que dá para perceber muitas coisas. Primeiro, que assim como Jesus subiu há de vir, ou seja, corporalmente, visivelmente, a este mundo, a certeza que, assim como ele ascendeu, um dia ele virá, né, de forma assim repentina, não é, a esse mundo. Outra coisa também é que a volta de Jesus será súbita. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, Pedro faz uma analogia sobre esse retorno súbito de Jesus Cristo, quando ele diz: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Ou seja, quando um ladrão ele invade uma casa ou, digamos, rouba alguém, é de forma súbita. Como não se espera, ele de fato aparece. Bem, essa analogia, referindo-se especificamente à volta de Cristo, será uma volta súbita, repentina, quando não se espera, ele irá aparecer, irá retornar a este mundo. Mas também será uma volta visível, visível. Vimos em Atos 1:11, o anjo quando disse aos discípulos: vocês irão vê-lo descer como viram ele subir, ou seja, de forma visível. Mas só para reforçar esse texto, Apocalipse 1:7 nos diz: Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até aqueles que o traspassaram, ou seja, aquele soldado que cravou aquela lança do lado de Jesus, até ele irá ver de forma visível, não é? A volta de Jesus. Um dia eu estava ouvindo uma pessoa falando o seguinte: irmão, quando Jesus voltar, todo olho irá ver. Aí eu disse: de fato é mesmo. E havia uma pessoa que estava também participando deste diálogo que disse: mas como é que pode ser? Todo olho verá. Não é? Eu estou aqui, não consigo enxergar, por exemplo, quem está 5 quilômetros ou mais. Não é? Quanto mais um mundo tão grande como esse, com continentes, enfim. Aí a pessoa disse: não, é porque hoje temos a informática, né? O mundo está informatizado, podemos ver até pela internet, mas não é assim, não é assim.
Nosso Deus é todo-poderoso, ele é onipresente. E ele, com o seu poder, ele certamente irá agir de forma tal que todo olho verá. Eu já escutei até alguns grupos aí, que a gente deve respeitar todos, mas dizerem que Jesus já veio, né? Jesus já veio de forma invisível, está em tal lugar, tal. Bem, não vem o caso falar especificamente, mas o que eu quero chamar a atenção é que Jesus, quando voltar a esse mundo, ele virá de forma visível. Está aqui o texto, é bem claro. Eis que vem sobre as nuvens do céu e todo olho verá. Não ficará uma pessoa que não consiga contemplar o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, meus amados, esse estudo que eu quero. Amanhã a gente continua, certo? Mas que Deus clareie o nosso entendimento e possamos absorver essa doutrina tão importante para as nossas vidas e é um alerta para o mundo, um mundo tão carente, precisando da graça de Cristo, da salvação em Jesus Cristo, porque, de fato, Ele, Jesus, breve virá. Nosso Deus, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Abençoa ricamente ao meu irmão, à minha irmã, que a cada momento possamos entender essa doutrina e procurar, ó Deus, levá-la a todas as pessoas para que conheçam, para que saibam que Jesus Cristo falou acerca da sua segunda vinda ao mundo. Abençoa o amigo e concede-nos, ó Deus, um dia repleto da tua graça, do teu poder. Ensina-nos a vivermos consoante a tua palavra, Pai. Perdoa-nos, dirige os nossos passos e que a nossa vida, de forma geral, seja para o louvor da tua glória. É a nossa oração em nome e por amor de Jesus. Amém.